Você que acompanha o nosso programa através do aplicativo e que está vendo a nossa imagem, já pode ver aqui o prefeito Luciano Barbosa, que está ao nosso lado e será o nosso entrevistado a partir de agora, né? E você que acompanha a gente através da frequência 91.5 vai poder acompanhar essa entrevista com o chefe do Executivo arapiraquense, falando de algumas ações, né, aqui em nossa cidade. E é um prazer, prefeito, tê-lo aqui. Bom dia. Bom dia Zé Rocha, bom dia a todos os ouvintes aí da Novo Nordeste. É importante demais, de vez em quando, assim, o prefeito aparecer na rádio, conversar com a comunidade, dar resposta aos problemas. Arapiraca é uma cidade grande que tem muitos problemas, os problemas acontecem todo dia e a gente está sempre agindo, trabalhando, mas muitas vezes a gente não tem uma comunicação direta com o rádio. E eu aqui em Arapiraca especificamente, eu reputo ao rádio uma importância muito grande pelo valor que o povo de Arapiraca dá ao rádio. As rádios são muito ouvidas, todas de um modo geral. E é o único meio de comunicação que você pode fazer alguma coisa e ouvindo ele, né? Então, o sujeito que é taxista, ele tá lá, liga o táxi, fica ouvindo o programa de manhã ou de qualquer hora. A mulher que está em casa ou que está trabalhando no comércio, ele está com o rádio ligado, a mulher está no campo lá trabalhando e com o radinho, né? Então a comunicação do rádio, ela tem uma permeabilidade muito grande. Ela consegue chegar onde outros meios de comunicação não conseguem com muita facilidade. Então é interessante que o prefeito da cidade, de vez em quando, ele tenha disponibilidade para conversar um pouco com a população. Prefeito, vamos falar de algumas obras. A gente sabe que durante esse período de muita chuva, aliás, até de forma atípica, porque, sinceramente, faz tempo que eu não vejo um ano com tanta chuva aqui em nossa região. Tá certo que estamos no período de inverno, já se esperava chuva, mas o volume dessa chuva realmente tem sido muito grande, né? Isso até que ponto tem atrapalhado algumas obras que estão em andamento? A chuva, ela evidentemente atrapalhou muito e inclusive conversando com o pessoal da agronomia, da Secretaria de Agricultura, a própria produção agrícola, porque passou do limite. A quantidade de chuva, ela foi tanto em intensidade quanto em extensão, em número de meses chovendo, ela foi inapropriada para determinadas culturas e teve muita perda, inclusive de hortaliça, que nós vamos conversando com o pessoal da agricultura para ver como é que a gente consegue induzir ou fomentar aqueles que tiveram grandes perdas, de que maneira a prefeitura pode ajudar. Estamos nessa discussão e vamos em frente nisso. Agora, o problema é que quando chove, e chove intensamente, você veja, nós já estamos no meio de agosto, já passamos do meio de agosto. Isso. E nós ainda estamos com muita chuva. Quer dizer, parou um pouco mais, mas quando vem com uma certa intensidade, 2, 3 dias. E isso daí, de determinada forma, ela atrapalha muito a nossa atividade, porque quando chove como choveu, prejudica, por exemplo, só para citar um exemplo, as estradas vicinais como um todo. Não choveu no Cangandu e deixou de chover no Pau d'Arco. Não choveu nas Flecheiras e deixou de chover no Itingui, ou na Lagoa d'Água, ou na Vila Aparecida, ou na Vila São Francisco. Quando chove, chove em todo canto. E quando a gente entra, e não pode entrar quando está chovendo, senão não resolve o problema, depois que a chuva passa e que nos dá uma trégua, a gente quando entra lá, a gente entra por parte. Nós não temos equipamento para onde a chuva caiu, nós vamos lá e vamos fazer imediatamente. Nós pegamos as estradas vicinais, olhamos aquelas que estão em pior situação e vamos para lá. E o que é pior, se uma semana depois chover novamente com a mesma intensidade, tudo volta ao que era. Então é uma situação realmente que a gente tem que estar correndo atrás do prejuízo. Mas a gente tem agido muito, não é? Tem prejudicado algumas obras estruturantes, mas agora estamos recomeçando. Por exemplo, a estrada do Cangandu agora começou com força. Vamos asfaltar lá e eu espero que nesses 40 dias a gente tenha já ela pronta. Só depende única e exclusivamente de que a chuva dê uma trégua até lá, que eu acho que dá. Não é possível que o mês de setembro seja também um mês chuvoso como está sendo de agosto. Então eu acho que vai ser possível a gente avançar bastante nas obras do Cangandu. Amanhã
nós começamos... Só para a gente não passar para um outro assunto, porque essa obra de Cangandu foi tema de várias entrevistas, inclusive com ouvintes, reclamações e tal, porque houve uma paralisação, é verdade? É verdade. E aí a razão é que a empresa que estava fazendo, de repente não teve condição de continuar, aí teve que procurar uma outra empresa. Foi exatamente esse o problema? Foi, mais ou menos isso. Foi o seguinte, eu não costumo, quando começa um governo, eu não costumo deixar para trás tudo que foi feito pelo outro governo. Aquilo que presta, aquilo que interessa, aquilo que importa para a população, eu quero aproveitar. Eu quero ver se eu faço. Ninguém pode ficar com uma cidade como essa, e eu acho que nenhum governo deve fazer isso, achar que depois que o sujeito assume, tudo que passou não presta e tudo que vem para frente é bom. A gente tem que dar continuidade àquilo que começou e que importa. Por exemplo, o asfalto do Cangandu até a Canafístula nos importa, é importante pro fluxo de tráfego que é intenso ali, é importante para o tráfego também da produção rural, o escoamento da produção, é importante. E a gente não pode pura e simplesmente dizer assim, não, quem fez essa licitação foi o governo passado, então não me interessa, eu não quero, vou jogar para lá. Isso não existe, isso não é uma boa medida, uma boa atitude de um governante. Pelo contrário, eu tentei pegar aquela licitação e dar continuidade. Lutei para que fossem reempenhados os recursos que haviam sido cancelados. Conversei, inclusive, quem nos ajudou nessa obra muito foi o deputado Arthur Lira, e que nos ajudou a reempenhar e etc, etc. E depois tive a ingrata surpresa de que a empresa que tinha ganho a licitação não dava continuidade às obras, que, aliás, foi a mesma empresa, que não foi feito por mim, foi na gestão passada, que tinha ganho a licitação do Cangandu a Canafístula, do bairro São Luís, do Verdes Campos e das Guaribas. Então, essa licitação, que foram 4 licitações em uma, ela ficou prejudicada. Por quê? Porque a empresa quebrou. Os motivos de dentro da empresa eu não sei. Eu sei que ela não conseguia andar. Nós tentamos a exaustão, fizemos todo tipo de realinhamento de preço dentro do que a lei prescreve, do que a lei prevê, para poder salvar o contrato. Por quê? Porque nos interessava era a obra, era fazer a obra. Fomos à exaustão. Todas as medidas nós tomamos para que o empresário pudesse executar. Não conseguiu executar? Não tem jeito. A gente destratou e fizemos um novo contrato. Esse novo contrato, graças a Deus, com essa nova licitação, é uma empresa responsável, é uma empresa que tem estrutura e que tem capital e que vai começar a obra, já começou. Quem passar por lá vê o volume de obra, a qualidade da obra, tá de impressionar. Realmente eu fico satisfeito com o que está acontecendo. E como é uma obra de muita importância, nós estamos dando a ela a prioridade absoluta de que ela seja imediatamente executada para que as coisas voltem à normalidade naquela região. Então nós começamos agora, e começamos para valer, não para, e vai ser executada o mais rápido possível. Também quero dar aqui pelo mesmo motivo, pelas mesmas razões com que falei agora há pouco, lá no bairro São Luís nós começamos amanhã. Então foi uma batalha, uma luta. O povo do bairro São Luís, que é um bairro importantíssimo em Arapiraca, e um bairro que vai ficar muito bonito, porque as ruas são largas. Elas não são ruas estreitas, as ruas são largas. É um loteamento antigo que foi feito. Ele foi pouco habitado, depois teve uma velocidade um pouco maior. Hoje eu tenho absoluta certeza que quando essa obra estiver pronta, aquele bairro será um bairro muito acolhedor, muito aconchegante para quem mora lá. Então essa obra deve começar amanhã eu mesmo vou fiscalizar essa obra e vou dar prosseguimento. Vamos fazer o bairro São Luís 1, Guaribas e Verdes Campos. Vai ser mais ou menos dessa ordem. É a mesma empresa? É a mesma empresa. Essa que ganhou, né? Essa que a segunda, ganhou. Digamos assim. Essa que foi feito o distrato com a outra, e essa segunda que ganhou, a gente está trabalhando nesse sentido. Então Arapiraca é isso, Arapiraca cresce numa velocidade muito grande, a gente tem muitos problemas, nós temos assim bairros que cresceram vertiginosamente durante esses últimos anos. Por exemplo,
a gente era acostumado do outro lado da L220 achar que não tinha quase nada. Verdade. Não é verdade? A gente tinha ali a Coab Nova, não é verdade? Que a gente chamava de Coab Nova, onde é o Planalto. E pronto. E não tinha mais muita coisa. Hoje a gente tem Massaranduba, a gente tem ali o Planalto, a gente tem Bom Sucesso, a gente tem um monte de residência. Vários residenciais foram feitos naquela região, como o residencial Nossa Senhora Aparecida. Mais adiante nós temos o residencial Agreste. Nós estamos construindo, e esses residenciais, eles foram feitos, e não foram feitos equipamentos sociais para dar guarida para a população. Então nós estamos construindo creche no residencial do Agreste. Estamos terminando uma obra que começou há muito tempo, vem se arrastando também por alguns problemas de empresa, mas ainda está assim trabalhando, como é a escola do residencial do Agreste. Mas nós já começamos a creche de lá. Nós começamos agora uma creche e uma escola lá no Bom Sucesso, na região ali perto do seu Pedro Tertuliano. E estamos avançando nas ações que são necessárias para que a gente possa pavimentar esses bairros. Não é possível que a gente tenha Arapiraca cresce numa velocidade imensa e os recursos não são suficientes para acompanhar o seu crescimento, e a gente não realiza as obras na velocidade que a população deseja, mas a gente se empenha ao máximo. Por isso que a gente tenta captar recursos de Brasília. Não há como você suprir as necessidades de um município de Arapiraca, como Arapiraca, no tamanho de Arapiraca, e eu diria até nenhum, sem que a gente tenha um aporte de recursos vindo do governo federal. Por isso é tão importante, quando a gente discute em campanha, fora de campanha, a importância de ter deputado federal para que ajude a região e a gente possa avançar e a gente possa fazer aquilo com mais facilidade que a gente precisa. Não é nenhuma vaidade pessoal, não é nenhuma situação de ter o orgulho de ter, mas a necessidade de ter, além de ser orgulho para todos nós, que a gente possa ter uma bancada que possa ajudar no processo, tanto na Assembleia Legislativa como no governo federal, aos municípios do estado de Alagoas e em particular ao município de Arapiraca, é também uma necessidade da gente para a gente poder fazer essas coisas. Prefeito, foi falado aqui na L220, eu geralmente, quando me refiro àquela L, eu digo que antes ela passava fora da cidade, hoje ela passa dentro da cidade e se tornou avenida, inclusive. Ela corta a cidade, literalmente, verdade. E com um movimento muito grande. E aí aparecem alguns problemas, como por exemplo aquele cruzamento ali, chamado cruzamento da Massaranduba, né? O que fazer para resolver aquele problema ali? É um problema municipal, é um problema do estado, porque o que tem acontecido de acidentes e reclamações é um negócio sério. Bom, como ela é uma L, ela é um problema estadual, não é? Eu não posso interferir numa obra de uma L, de uma rodovia estadual. E ela é uma rodovia estadual. A minha concepção é de que eu conversava até com o candidato a senador Davi Davino, e isso também é uma opinião dele. Nós deveríamos ter desviado a L220 agora na duplicação, para que ela fosse como um cinturão contornando a cidade em direção a tudo que ela vai, a batalha, tudo mais. Quando ela foi feita, ela não tinha interferência do outro lado da estrada. A gente vinha para cá, para Novo Nordeste, por exemplo, da Novo Nordeste para cima, não existia quase nada. Não é verdade? Eu moro, por exemplo, há 30 anos aí na casa, a casa da minha mãe ali na 190, aqui na Avenida Cecicunha. Eu me lembro muito bem que quando eu comecei a morar lá, só tinha ela e mais uma ou duas casas ali. Nós não tínhamos mais. Então a cidade cresceu, a cidade tomou um volume que é próprio de segunda cidade do estado de Alagoas, pela sua importância, pela convergência do comércio, dos setores de serviço, que se servem sempre da segunda maior cidade no estado, mas não houve uma previsibilidade de planejamento estadual para desviar a rodovia, para botar a L220 para passar por trás da Massaranduba. Não cortar a cidade e entregar aquele trecho que vai do posto rodoviário, por exemplo, até o Coringa, o Grupo Coringa, a gente poder entregar essa obra aí para o município de Arapiraca, porque
A gente é quem faz toda a manutenção, a gente é quem faz a manutenção elétrica, a gente é quem troca as lâmpadas, provoca a iluminação mais necessária. A gente agora, ultimamente, a gente estava fazendo a limpeza de todo o canteiro central. Então, na verdade, ela é estadual, mas a gente, pela necessidade da gente, do dia a dia da gente, a gente assume a responsabilidade de estar com ela. É verdade, até porque tem uma avenida, no caso, avenida não, uma rua Benjamin Freire, né, que cruza, e aí já é um caso municipal. Então, acho que realmente tanto o Estado como o município tem que discutir bem essa questão. Nosso entrevistado no momento, o prefeito Luciano Barbosa. Bom, claro, aqui o ouvinte tem vez e voz, e com a entrevista do prefeito seria diferente, né? A gente vai ouvir, sim, os ouvintes, vamos saber o que o pessoal mandou de recado pra gente, especialmente pro prefeito. Vamos lá. Bom dia, Rocha. Bom dia, amigos da NN. Gostaria de saber do senhor prefeito o seguinte, se fosse possível, Rocha, você perguntar, referente a esses prédios que disseram que de início seriam CAPs. Até parece, se não me engano, foi da gestão anterior dele. Não tem nada resolvido. Gostaria de saber qual é o que ele está pensando naqueles prédios que estão feitos lá ali na estrada da Massaranduba, né? Na Avenida Pio 12. Eu gostaria de saber dele, qual é a ideia dele, o que ele vai fazer ali naqueles prédios que de início seria do CAPS. Ok, Rocha? Muito obrigado. Aqui foi Luiz Soares da Massaranduba. Tá certo. Obrigado, Luiz. Daqui a pouco a gente vai acionando os demais, né? Vamos um por um a resposta com o prefeito. Sobre o CAPS, é importante essa pergunta. Primeiro, não foi feito por mim. Foi feito pela gestão passada, iniciado pela gestão passada. Teve um que foi inaugurado e abandonado. Inaugurado e abandonado completamente. Nós tivemos, inclusive, que recuperar, e recuperamos um deles ultimamente. Aquilo ali nós vamos fazer uma casa de acolhimento, onde a gente vai trabalhar não com o pessoal usuário, dependentes, mas trabalhar com eles num trabalho comum, conjunto com a Secretaria de Educação, onde a gente vai trabalhar aquelas pessoas com o EJA, com atividades profissionais, para que elas possam se recuperar. A recuperação não é uma coisa fácil, portanto, isso daí está sendo feito. Nós recuperamos duas estruturas que não é CAPS, é Casa de Acolhimento, e é lá naquela região, e vamos agora recuperar um terceiro. O grande problema nosso é que nós temos que recuperar muita coisa. Nós tivemos que recuperar o Lago da Perucaba, que estava completamente destruído. Nós tivemos que recuperar algumas arapiraquinhas, ainda tem outras para serem recuperadas, como a do Canaã, como a da Vila São José, como a do Planalto, que foram abandonados. Então, esses equipamentos que foram abandonados, eles custam muito caro para a municipalidade, porque eu tenho que fazer novamente aquilo que já foi feito. Se tivesse dado a manutenção dele, muito provavelmente eu estava fazendo outras coisas com o recurso que eu tenho que recuperar. Então, lá por exemplo, na Praça Domingos Lopes, lá na Canafístula, nós tivemos que fazer a recuperação completa da Arapiraquinha. E ali a gente gastou uma nota que poderia ser só a manutenção de todas. E eu tenho que recuperar cada uma que está aparecendo. As escolas, a mesma coisa. Quem estava nas escolas que foram reformadas agora recentemente sabe do que eu estou falando. Então, são muitas as ações que a gente tem que desenvolver. E você, Luiz, tem toda a razão. Nós precisamos recuperar esses dois CAPs, não são CAPs, eles são casas de acolhimento, dentro de uma proposta que mistura a saúde e a educação. E essa casa de acolhimento vai trabalhar exatamente sob a perspectiva de reinserir socialmente essas pessoas. Bom, resposta então da pergunta feita pelo Luiz Soares. Vamos a mais uma participação do ouvinte? Vamos lá. Bom dia a todos aí do Nordeste, bom dia aí prefeito, né, que está aí dando essa entrevista. A gente gosta, como ele falou agora, né, que o bairro São Luís é um bairro bonito, grande, que a rua é grande, e a gente gostaria de saber se o Planalto também não merece ser lembrado, né? Várias ruas aqui sem pavimentação, outras ruas aqui embaixo, quando chove, ficam umas crateras. E a gente não vê falar no bairro Planalto, né? Não, a gente não merece não também não, prefeito? Uma atenção não? Eu acabei de falar agora. Bom dia, que é o Júnior do Planalto. Eu acho que você não assistiu, Júnior, a entrevista toda, porque no item anterior, na primeira parte da entrevista, eu falei exatamente sobre o Planalto, que são bairros que foram habitados muito rapidamente,
que a receita da prefeitura não comporta a quantidade de despesa que ela possui, que nós precisamos agilizar. Eu fiz já a licitação, já preocupado com o bairro Planalto. Ele é lembrado por mim todos os dias. E eu tenho trabalhado para que isso possa acontecer. Agora, quando o juiz eleitoral me deu o certificado de prefeito de Arapiraca, ele esqueceu de me dar uma varinha de condão para que eu pudesse fazer um pilim-pim-pim e modificar a realidade de Arapiraca toda. Eu preciso trabalhar duro, arregaçar as mangas, buscar recurso em Brasília ou aqui. E o bairro Planalto a gente já licitou, não tenho ainda os recursos para começar imediatamente a obra, mas nós já começamos e estamos fazendo o Santa de Virgens, nós estamos fazendo o Santa Esmeralda, nós estamos fazendo o bairro Brasiliana, nós terminamos boa parte do Novo Horizonte. Só que a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer. Agora, eu tenho que fazer o Bom Sucesso, o Planalto, Massaranduba, como eu acabei de falar na parte inicial da minha entrevista. Então eu quero te dizer, Júnior, que não está esquecido, que todos os dias eu me lembro, e não me lembro só do Planalto, me lembro da Massaranduba, me lembro também do Bom Sucesso. No Bom Sucesso nós já estamos fazendo lá uma escola e uma creche. Nós temos problemas, por exemplo, no Vale do Perucaba. O Vale do Perucaba foi muito mal pavimentado, fizeram uma obra lá, uma desgraça. Nós temos que fazer todo aquele pavimento de novo. Nós compramos um terreno lá para fazer a escola e a creche, que já foi licitada. Nós devemos começar, porque lá fizeram habitação para 900 famílias e não colocaram uma creche nem nenhuma escola, e a gente precisa fazer, além das outras coisas. Então os problemas, eles existem. A gente não se refuta a enfrentá-los, pelo contrário, a gente vai em frente, ultrapassando cada obstáculo e com destemor. Quando a gente fala a verdade, quando a gente olha nos olhos, quando a gente arregaça as mangas e vai para a luta, a população entende. E eu tenho certeza absoluta que a população está vendo o esforço que a gente está fazendo. Nós temos mais alguma participação aí, Edmilson Melo? Edmilson? Bom, então a gente tem mais alguma aí? Tudo bem. Então fazer o seguinte, está chegando mais uma pergunta aqui, diz o seguinte: bom dia, eu gostaria de saber se o prefeito esqueceu da rua Lúcio Vital, que já era para ter calçado. Aí ele faz questão de reforçar. Rua Lúcio Vital fica no bairro Canafístula. Essa rua era sem saída, mas hoje tem saída pelo viaduto. Só a metade da rua tem calçamento. Saneamento básico não tem. Fossa mesmo, é o que diz aqui. Então, prefeito, tá aí, vou repetir aqui o nome da rua. Rua Lúcio Vital, bairro Canafístula. Eu sei onde é a Lúcio Vital, eu passo nela muitas vezes, de vez em quando eu passo por ela, então nem posso esquecer. É onde mora o meu amigo Tonho, que é o nosso piloto, que trabalha comigo. Então o problema não é esquecimento, o problema é que cada um que está me ouvindo nesse instante sabe dos problemas que Arapiraca possui. E eu tenho que ir fazer das tripas coração para poder agir e tentar resolver problema por problema. E assim a gente vai. Eu, dentro dos meus limites, com a consciência tranquila de muito trabalho, a gente tem feito o que está ao nosso alcance. Bom, estou recebendo aqui uma pergunta da Leila Ramos. Ela diz: Rocha, pergunta ao prefeito sobre os precatórios. Essa pergunta certamente não ficaria fora aqui. Excelente. Mas vamos lá, Leila, não só você está querendo saber disso aí, certamente muita gente, principalmente os professores e as professoras. Vamos então saber o que o prefeito tem a falar sobre isso. Sobre os precatórios. Os precatórios, quando eu assumi o governo, tinha um recurso lá na conta e eu estava autorizado pela justiça de poder fazer investimentos com aquele recurso que era do precatório e não pagar os professores. A decisão era para não pagar os professores e para poder fazer investimentos na área da educação, evidentemente. E eu deixei o dinheiro parado e aplicado para que o pessoal meu da promotoria, da Procuradoria Municipal, pudesse lutar junto à justiça para a gente reverter essa decisão e eu poder então pagar aos professores, porque eu acho que é deles esse recurso. Eu acho que a gente tem que dar a César o que é de César. Aqueles que trabalharam e foram lesados no passado devem ter o seu direito reconhecido. Então eu deixei aplicado
e fui lutar na justiça para poder ter direito ao precatório. Agora, com a decisão que saiu no Congresso Nacional, modificando a lei, embora ainda exista essa decisão judicial, a gente entrou junto com o sindicato, conversamos com o sindicato, para que eles fizessem uma proposta, já fizeram a proposta, mandaram uma minuta de lei que eu estou encaminhando para a Câmara, assim que sair da nossa Procuradoria Municipal, para poder, em face da nova legislação que permitiu o pagamento do precatório, a gente pagar imediatamente. Os critérios estão sendo definidos pelo Sinteal, contempla os aposentados, o pessoal daquela época que trabalhou durante o período em que houve essa diferença no repasse do Fundeb, e, portanto, do Fundef ainda, e, portanto, isso aí será pago tão imediatamente quanto a burocracia andar. O que é que precisa ainda? Precisa da lista dos beneficiários, que nós vamos ter que fazer, e um prazo de contestação, porque a gente publica a lista, eu acho que o certo é isso, para dar transparência. A gente publica a lista dos beneficiários, vai haver um prazo para que as pessoas digam, então eu não estou na lista e eu mereço. Então entra com o seu nome lá, provando que você está dentro daqueles critérios. A gente valida aquilo ou não e acabado esse prazo de contestação, a gente paga imediatamente, porque o recurso está lá. Então é isso, é uma lei que vai ser aprovada pela Câmara Municipal e a minuta, diga-se de passagem, que eu pedi ao Sinteal que fizesse, nos apresentasse uma para que não houvesse nenhuma controvérsia, para que houvesse convergência entre o professorado e a Prefeitura Municipal, porque a Prefeitura Municipal só tem um único interesse, de pagar aos professores que merecem, que têm direito àquilo que está depositado na conta e que eu poderia ter gasto com investimentos, inclusive com autorização judicial. Então, eu reconheço essa luta dos professores e para mim é uma prioridade. Prefeito, duas perguntas ainda em relação a esse assunto. Quanto ainda tem? Eu digo ainda tem porque era um montante que ultrapassava os 100 milhões de reais, né? Hoje a gente sabe que já não está em torno disso. Quanto tem depositado à disposição das pessoas que têm direito e quanto tempo ainda podemos levar para que finalmente a gente tenha uma definição? Eu sei que quando depende de lei, aprovação, uma coisa, outra, tal, fica difícil da gente prever, mas há pelo menos uma previsão nesse sentido? Bom, quanto à conta, o que valor tem na conta, o valor que tem na conta, quando eu assumi em janeiro, eu mandei olhar a conta. Ela tinha um valor mais ou menos de 22 milhões ou era 20 milhões, qualquer coisa assim. Não existia mais do que isso. E é fácil a gente pegar, porque a gente pega o extrato e sabe o último saque que teve, a última vez em que a conta foi mexida. E eu pedi para que fosse aplicado. O que me dizem é que tem em torno de 23 milhões hoje na conta. Esse recurso, todo o recurso que tiver com a aplicação e tudo, será dividido, será destinado ao pagamento dos precatórios dos professores. Isso aí não tenham dúvida. E eu não quero demorar com isso, porque também não me interessa ficar com isso na conta. A gente vai aprovar a lei, e eu tenho certeza que a Câmara Municipal vai se dispor a fazer isso o mais rápido possível. Aprovar a lei, aprovada a lei, a gente faz a lista daqueles que são beneficiários em conjunto com o Sinteal. Depois que a gente fizer a lista, publicamos imediatamente, dá um prazo de contestação e fim do prazo de contestação a gente paga a quem deve. Esse ano seria possível ainda resolver isso? Eu acho que sim, eu acho que, sinceramente, eu não vou dizer prazo, porque a gente fica devedor depois que diz um prazo. Verdade. Cria aquela esperança. Mas estamos falando de previsão. Mas eu acho que muito antes de dezembro a gente deve pagar. Bom, nós temos outras perguntas, né? Vamos lá? Vamos ouvir? Bom dia, José Rocha. Bom dia a toda a equipe do Comando 91. Bom aqui dia. é J. Santos, aqui de Feira Grande. Aos meninos, o pessoal que faz a fisioterapia lá em Arapiraca, lá na Paz, o prefeito antes recebeu uma cesta básica e foi cortada, né, na gestão dele foi cortada. Na gestão do antigo prefeito, ela estava voando. Depois que ele entrou, passou 6 meses, começou de novo, que ia fazer uma averiguação para saber como. Depois foi cortada a cesta, que ele tem a falar para todos os pacientes que frequentam lá a Paz de Arapiraca. Um abraço, bom dia para vocês. Ok, vamos à resposta. Bom dia para você. Veja bem, as cestas básicas aqui, você deve se referir, são cestas básicas destinadas pelo Estado.
Eles têm uma distribuição que eles fazem, isso é diretamente com eles têm uma lista de beneficiários. Quando manda para a gente, para a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Assistência Social obedece àquela lista e naquela lista não pode se desviar daquela decisão que foi tomada e é então distribuída para essas pessoas. Eu quero crer que é isso que aconteceu. Eu não tenho absoluta certeza, mas eu vou procurar saber e vou inclusive dizer para você. Eu queria muito, eu vou te dar aí o meu número é 99679-7974. Esse é o meu número de WhatsApp. Quem quiser pode anotar, eu não tenho problema com isso. E pode me mandar aí os detalhes disso daí, para que eu possa verificar e te responder mais oportunamente. Prefeito, pode repetir o número, por favor? 99679-7974. Vamos continuar com as perguntas. Tem mais participações, vamos lá. Bom dia, Rocha. Gostaria de fazer um comentário a respeito aí da entrevista do prefeito Luciano Barbosa. Primeiro, eu moro no bairro São Luís e realmente esses transtornos que foram causados aí com esse início de pavimentação e a não conclusão gerou um transtorno e vem gerando um transtorno muito grande para os moradores, né? A exemplo de ruas esburacadas, interditadas, existem alguns pedaços que estão sendo pavimentados com paralelepípedos e entre outros problemas que o bairro vem sofrendo ao longo desse tempo. Também queria colocar para o prefeito Luciano Barbosa, porque nós temos uma avenida que corta a cidade no seu perímetro de norte a sul ou de leste a oeste, não sei exatamente a dimensão, né? A localização geográfica, melhor dizendo, mas nós temos a avenida Camilo Collier, que vem lá do shopping, do viaduto do shopping, e vai até por trás do cemitério São Francisco, antigo cemitério São Francisco de Assis, e é uma avenida perimetral da cidade. E eu não vejo a preocupação da prefeitura e de nenhum gestor que passou até hoje em fazer uma urbanização dessa avenida. É uma avenida importantíssima que poderia aliviar bastante o trânsito. Ela tem capacidade de alargamento, né, de ser alargada. Não temos o uso da linha do trem, porque nós não temos o trem para trafegar na cidade. A exemplo da cidade de Caruaru, que retirou toda a linha do trem, e a prefeita de Caruaru, a Raquel Lira, ela fez umas praças com passagens para as pessoas fazerem caminhadas, quadras esportivas, uma iluminação muito bonita, um canteiro central também bastante arborizado, e deu um outro aspecto na cidade de Caruaru. E a linha do trem de Caruaru, ela tem uma extensão do mesmo formato também, ela corta a cidade em todo o seu perímetro. E a prefeita se preocupou em fazer isso e deu uma cara nova à cidade. Eu queria saber do prefeito Luciano se existe algum projeto nesse sentido, da gente reurbanizar o nosso centro, alargando a avenida e também dando a ela uma cara melhor, realmente digna de uma cidade como Arapiraca, a segunda maior cidade do estado. Como é teu nome? Não é ao vivo, né? Não é ao vivo, não é. Vocês, se for possível identificar, escolhem. Exatamente, se for possível, até porque não é possível a gente colocar no ar todas as que chegam, né? Mas se for possível identificar, depois você manda o nome pra gente. Foi mais que uma pergunta, uma explanação e uma ótima ideia, né? Uma ótima ideia, e uma ótima ideia que já está em prática. Isso aqui é o melhor. Nós já licitamos a linha férrea, o que a gente chamou de lote 1 da linha férrea e lote 2, que é exatamente a urbanização com o perímetro que vai exatamente do centro administrativo até o cemitério lá, como é o nome do cemitério lá? Santo Antônio. Santo Antônio. Então, passando ali pelo João Paulo II, Primavera, pela estação ferroviária. Inclusive a estação ferroviária já está tapumada, porque o pessoal já está trabalhando algumas intervenções. E nós na linha férrea ali, perto do Campo do Asa, nós já estamos trabalhando. O pessoal já está executando exatamente a elevação do nível para ficar no mesmo nível da linha do trem. Não vamos tirar a linha do trem. Nós vamos ali, vai ser um canteiro onde a gente vai gramar ele todinho, permanecendo a linha do trem, e a gente vai ter ali então
um calçadão e uma pista de ciclismo. Vai contornar toda aquela via saindo, e a ideia final é exatamente essa que você falou, que, poxa, é uma ideia brilhante. Nós já temos os 2 projetos, foram 2 lotes feitos, um lote que vai do centro administrativo até o Clube dos Fumicultores e um outro lote que vai do Clube dos Fumicultores até aquela AL, se eu não me engano é a AL-115, que vai para Feira Grande. Bom, me parece que o ouvinte mandou o nome, não mandou? Meu nome é Hermes Carvalho, sou morador do bairro São Luís. Excelente, Hermes. Você convergiu com a ideia que eu sempre tive essa ideia, inclusive fui muito criticado porque eu lutei muito pra gente poder fazer o VLT naquela época, e era exatamente essa a concepção. Ali a gente não tiraria, sim, a linha do trem, e por isso ela vai permanecer, porque essa ideia permanece comigo. A gente tem que sonhar mesmo que a gente não alcance imediatamente, mas a gente tem que sonhar, tem que trabalhar para que as coisas aconteçam. Eu imagino que ou eu ou outra pessoa possa fazer isso, porque é inadmissível a gente ter aquela linha do trem ali e a gente não poder usar para mobilidade urbana. É inadmissível. Eu posso não conseguir o recurso. Se eu não conseguir o recurso, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho como fazer, né? Eu não ganhei aquela varinha de condão que eu estava falando no início da entrevista. Eu tenho que batalhar para fazer. Mas se eu conseguir fazer, para mim vai ser o prazer da minha vida. Qual seria a extensão, prefeito, dessa obra? A extensão da obra vai do centro administrativo ali, perto do shopping, ali por trás, onde tem o viaduto, na 220, certo, até o cemitério Santo Antônio, até a integração dela com a L115. Exatamente o que ele estava falando. Passando pela Brasiliana, passando pelo Campo do Asa, passando pelo Clube dos Fumicultores, passando pela Primavera, pelo João Paulo II e indo em direção à L115. Seria mais ou menos quantos quilômetros? Tem uma ideia? São 12 quilômetros. 12 quilômetros. Bom, Gilberto, você tem alguma... Eu não sei se seria a sua pergunta ou pergunta do ouvinte. Fica à vontade, Gilberto. Sim, Rocha. Bom dia, prefeito. Bom dia aos nossos ouvintes. A gente está aqui com algumas perguntas dos nossos ouvintes que enviaram através de texto, mensagem de texto. Me dá só um retornozinho aqui, viu, Edmilson, depois. Primeiro, prefeito, é o professor Daniel Alves. Ele pergunta o seguinte: bom dia, sou o professor Daniel Alves. Gostaria de saber do prefeito como ele, sem precisar de varinha de condão, irá concluir o calçamento do bairro João Paulo II, sem precisar de mágica, mas de bom senso, diz aqui o nosso ouvinte, prefeito. Excelente, viu, Daniel? Daniel, eu comecei lá da mesma forma que eu comecei o Cangandu, com licitações que não foram feitas por nós, com licitações do passado. E, infelizmente, tentei aproveitar essas licitações e não consegui. Só que agora nós já estamos concluindo uma nova licitação e vamos fazer. Sem varinha de condão, nós vamos fazer o João Paulo II. Ok, nós temos mais perguntas aí, Gilberto? Temos sim, Rocha. Mais um aqui. Bom dia, gostaria de saber como o prefeito planeja a criação de emprego e renda na cidade. Arapiraca cresceu muito, mas percebo que firmas têm poucas. E quanto mais empresas se instalar na cidade, mais emprego para a população. E com isso todo mundo ganha. É Eliane, lá do Brisa do Lago, prefeito. Excelente, Eliane. Uma grande pergunta. Eu acho que o grande problema hoje do Brasil, e em especial do estado de Alagoas. O estado de Alagoas é um estado que tem um desemprego enorme. Nós estamos acima da média. Hoje o desemprego em Alagoas é em torno de 20%. E nós precisamos combater isso daí. O pessoal nosso tem trabalhado muito, principalmente criando programas e incentivando o primeiro emprego, porque há uma lógica muito perversa. As pessoas não dão um emprego porque não tem experiência e ninguém adquire experiência porque não tem o primeiro emprego. Então, isso é uma lógica perversa que a gente tem que pegar e quebrar esse ciclo e possibilitar que a garotada de 18, 20 anos de idade tenha acesso a cursos no Sistema S. Nós já assinamos o contrato com o Sistema S para promoção de cursos, para a gente integrar, inclusive, a escolaridade com o curso. Está provado, e aí é mais para o pessoal que tem uma idade maior, está provado que se as pessoas não, pelo menos aquelas pessoas que são de maior, se elas não têm acesso a uma profissionalização, elas não têm interesse pela escolarização. Então nós estamos vinculando muito a escolaridade com a profissionalização. E o Sistema S tem trabalhado, tem feito um grande trabalho, tem feito, aberto caminhos
para pessoas que estavam absolutamente sem nenhuma perspectiva. Por outro lado, Arapiraca precisa de um segundo distrito industrial, um novo distrito industrial. Eu vim agora no carro conversando com o senador Davi Davino e a gente conversando exatamente sobre isso, porque Arapiraca já esgotou suas possibilidades nesse distrito industrial que nós temos aí. Nós fizemos algumas incursões para que a gente possa comprar uma área grande que seja potencialmente de referência para o município de Arapiraca. Quando eu estava como vice-governador, eu conversava, e às vezes em que assumi, eu conversei muito e tentei muito que nós trouxéssemos o gás canalizado. Por quê? Porque o gás, ele é indutor do desenvolvimento econômico. E nós fizemos isso. A Algás trouxe o gás para Arapiraca. Hoje já existe gás canalizado para a nossa região. E exatamente as margens da rodovia que liga Arapiraca a São Sebastião, e é onde também vem o Citygate, que vem de Penedo para cá e passa por essa região, é onde nós queremos localizar o nosso futuro distrito industrial para que a gente possa potencializar as possibilidades de Arapiraca. Agora, o que eu queria dizer é que Arapiraca produz muito emprego também. Esse emprego é no ramo de serviços. Nada hoje é mais importante do que ampliar a quantidade de serviços. Serviços é onde está localizado a maior quantidade de empregos de mão de obra, pelo menos de 1 a 3 salários mínimos. Então, Arapiraca tem um pouco essa vocação, porque todos os municípios se servem do município de Arapiraca, e a gente tem que fortalecer os recursos humanos existentes em Arapiraca com formação para que possa ocupar essas vagas e não dar espaço para que as vagas venham de fora. Porque muitas vezes o que é que acontece? O sujeito bota aqui uma empresa e traz a mão de obra de fora, porque não está capacitada para fazer aqui. A época em que eu fui prefeito da última vez, a gente trouxe para cá o Senai. O Senai não tinha um trabalho aqui, foi preciso que a gente ajudasse aquele terreno que era antes um salão de fumo do seu Luísio Júnior, e lá na Fumageira, como chamava, né? Lá na Fumageira, e a gente então fez ali o Senai com o Senai. Depois a gente conseguiu com o Senac, para que o Senac viesse também para Arapiraca, e essa obra do Senac foi muito importante para a gente. A gente não tinha uma obra como essa. A gente tem que estruturar a cidade para que ela possa fortalecer as pessoas com mão de obra capacitada para ocupar os espaços que existem e os que vão existir. Por quê? Porque quem é investidor exige que o município tenha as condições para suprir a sua demanda. Então, eu acho que a coisa mais importante a fazer é aumentar a escolarização, ampliar o número de vagas em serviço, porque é em serviço que a gente vai fazer isso. E falar nisso, a gente vai estar abrindo aí, eu estava falando sobre serviço, nós vamos estar abrindo até o final de setembro, nós vamos abrir o restaurante popular novamente. Que é uma grande, tem havido muita cobrança também aqui. Excelente, são 1.000 refeições por dia. O que estava faltando era a gente ampliar a cozinha industrial, a cozinha estava completamente debilitada, destruída, a gente teve que refazer todo o projeto e a cozinha já está lá, já foi instalada. Agora falta detalhes, eu acho que está marcado para o dia 30 de agosto a entrega da construção civil, entendeu? E mais uns 15 dias de treinamento do pessoal com cozinheiro e todos os auxiliares que são necessários para trabalhar, e a gente inicia, eu acho que lá para o dia 15 de setembro, 20 de setembro, a gente deve estar iniciando o restaurante popular, fornecendo 1.000 refeições por dia. Deixa eu interromper, me perdoe, essa informação também é importante, claro, do restaurante popular. Nosso tempo já está se esgotando aqui, são muitas as perguntas que têm chegado aqui direto dos nossos ouvintes, mas eu preciso fazer uma indagação ao senhor. Eu tenho 2 filhas, uma delas estuda na rede pública municipal de ensino. E a minha filha nunca ganhou fardamento, nunca ganhou blusa, calça, material escolar também nunca ganhou. Diferente, por exemplo, da cidade de Campo Alegre, onde lá no início das aulas, a prefeitura lá distribui material escolar completo. O fardamento lá, a prefeitura dava blusa, agora está dando blusa, calça, inclusive tênis e meia, ou seja, um fardamento completo também. E a gente está falando de um município muito menor do que a cidade de Arapiraca. O senhor já passou pela prefeitura em 2 oportunidades, está no seu 3º mandato, e esse trabalho nunca foi feito pelo senhor, e que eu lembre por nenhum outro gestor que eu tenha acompanhado aqui. Agora, a informação que me chega
é que começou um cadastramento para que haja essa distribuição de fardamento por parte da prefeitura. Isso, por acaso, se dá porque está próximo do pleito eleitoral? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso rapidamente, prefeito. É lógico que não tem nada a ver com o pleito eleitoral. Eu não faço demagogia. Deixa eu te dizer. Primeiro, eu respeito muito Campo Alegre. Campo Alegre tem uma grande administração. Campo Alegre, por isso que ela está aí numa direção que realmente nos impressiona. O exemplo de Campo Alegre, eu aqui quero dizer a você que isso pra gente é importante demais. Inclusive eu combino sempre para os nossos secretários de educação conversar com o secretário de Campo Alegre. Tenho conversado muito com o Arthur Lira, que é uma pessoa que tem uma relação muito boa ali com os Pereira, com a Pauline, que foi prefeita de lá, com o Joãozinho Pereira, com o Fernando Pereira, com a Jó Pereira. A Jó Pereira tem conversado muito comigo sobre a situação de Campo Alegre e da educação que é feita lá. Não só lá, como também em Teotônio e Vilela, que são duas cidades que têm se preocupado. Teotônio e Vilela era o pior IDH do Brasil. E isso lá na época em que o governador era Teotônio Vilela, houve todo um trabalho em Teotônio Vilela para que superasse essas dificuldades. Inclusive iniciaram lá um grande trabalho de creches. Quanto a essa questão do fardamento, não é cadastramento de absolutamente nada. Eu acho que a informação chegou errada. O que nós estamos fazendo é o que nós fazemos no estado. E eu comecei a fazer agora. Por quê? Porque isso leva tempo. Você estava vivendo uma pandemia, saímos da pandemia, ingressamos agora numa regularidade da educação e, portanto, agora é que as coisas começam a andar mais proativamente dentro da educação. Quem disser que fez educação à distância para crianças e deu resultado, está mentindo. A educação presencial é a única que vai resolver o problema da educação do nosso país. E eu fui quem começou. As primeiras 10 escolas de tempo integral do Nordeste do Brasil foram começadas em Arapiraca. Então, portanto, eu tenho um compromisso muito grande com a educação. E o fardamento também não era dado pelo Estado. E quando eu fui secretário de Educação do Estado de Alagoas, eu dei farda para todos os alunos, sem ser época de eleição. Agora, como é que nós fazemos? Por isso que está falando em cadastro. Que é o seguinte, nós mandamos o recurso para a escola. A direção da escola é quem compra a farda. É descentralizado, é transparente. Ela fideliza as pessoas porque ela sabe o menino que veste 42, o outro que veste 38, o outro que veste 50. Então, antigamente se comprava um saco de farda e se distribuía com as crianças. Então, tinha criança que não precisava nem usar calção, porque a farda já dava para ele ir para a escola sem precisar, a camisa da farda já dava para ele ir para a escola sem precisar de nada. Agora não. Agora a gente manda o dinheiro para a escola. A escola sabe quem são os alunos, sabe quantos são no número 38, quantos são no número 32, quantos são no número 44. Então a gente tem isso que é feito. Esse recurso já foi repassado, tá? E é por isso que estão fazendo o cadastro. O que você chama de cadastro é cada diretor de escola fazendo para ele mesmo comprar, porque o dinheiro já está na conta dos diretores para que eles possam fazer isso. Então é isso que está acontecendo. A mesma coisa a merenda. A merenda a gente descentralizou, porque é a maneira mais fácil. O diretor ali, ele controla muito melhor, ele vai poder dar uma alimentação muito melhor se o recurso for descentralizado. Essa coisa da centralização só favorece a corrupção. Quando você centraliza, por exemplo, você vai comprar merenda escolar e você faz uma licitação para o município todo, o cara que ganha é um cara de São Paulo, que não tem nenhum compromisso com Arapiraca e que manda para cá um produto que quando chega na escola não é aquilo que foi ofertado na lista em que ele fez. Então, eu sou a favor disso, estamos fazendo isso, vamos continuar fazendo isso. Quando fui secretário de Educação, a gente tirou Alagoas, que era a vergonha nacional, para passar a ser um dos casos de sucesso do Brasil. Tiramos de 27º na educação para 15º no ensino de nível médio, num esforço muito grande, subimos 10 posições. Então, e se a gente continuasse no ritmo que a gente vinha, eu tenho certeza absoluta que ia melhorar muito. Prefeito, bom, rapidinho, está esgotado o tempo, né? Me disseram que seria até as 8h30. Isso, Rocha, mas é só uma informação rápida. Os nossos ouvintes, muitos, centenas inclusive, mostrando a audiência enorme do Comando 91, tem pedido para o senhor repetir o seu número de telefone, que o senhor falou no ar e o pessoal está pedindo para o senhor repetir. O meu telefone, ele tem até no Instagram.
Então, quem entrar no meu Instagram vai estar com o telefone, se não conseguir decorar aí direitinho. Mas o número é 99679-7974. Ok. Vou repetir. 99679-7974. Para não ficar nenhuma dúvida, né? Prefeito, muito obrigado. Claro, se a gente tivesse aqui todo o programa, ou mesmo 2 programas, seria pouco para a gente falar, porque afinal de contas estamos falando aqui com o chefe do Executivo Arapiraquense, uma cidade como a nossa, onde muitas obras estão acontecendo, outras devem acontecer, muito maior, se faz muito mais precisa ser feito, e isso é uma realidade, principalmente quando se trata de cidade grande. Mas muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Eu que agradeço a você, Zé Rocha, que conheço de muito tempo, sei da sua honestidade intelectual, sei da sua capacidade como profissional da comunicação. Eu quero agradecer ao pessoal aqui da Novo Nordeste, mandar um abraço aí pro Edmilson, o Paulinho, pra turma toda aí que toma conta aqui da Novo Nordeste, pro seu Aurelino, que nunca mais eu vi, mas que é uma pessoa que eu reputo, assim, tem uma grande reputação e por quem eu tenho um grande respeito, não é? E as pessoas que nos ouviram e que sabem dos problemas de Arapiraca muito mais do que qualquer um de nós, porque está vivendo o dia a dia, na labuta, no trabalho, enfrentando os problemas que acontecem na cidade de Arapiraca. E eu estou aqui para aguentar o fardo e lutar com unhas e dentes para fazer essa cidade ser uma cidade melhor. Eu costumo dizer o seguinte, que tudo que eu fizer pela cidade de Arapiraca não paga aquilo que Arapiraca já fez por mim, de me dar o prestígio de ser prefeito pela 3ª vez. E todos vocês sabem como foi dura a última eleição, como foi dura e como eu tive apoio do povo. Então eu não posso negar esforço, suor, trabalhar, me organizar, botar a turma para trabalhar, para quando eu chegar no final do meu mandato eu ter o prazer de olhar para trás e dizer, eu fiz o que eu pude pelo meu município, pelo município que eu amo. Acabamos de ouvir então o prefeito Luciano Barbosa aqui no nosso Comando 91.